Vamos trazendo para você a partir de agora o quadro Você Sabia? Muito bem, vamos falar com o Dr. Maurício, vamos falar com a tripartição de poderes, né? O que significa? Falar em poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, quais as diferenças, o que faz cada um deles. Quem responde para a gente agora é o Dr. Maurício. Doutor, boa noite para você, seja bem-vindo a mais uma edição do Você Sabia e fala para a gente quem manda mais. Olá, Zezaías. Olá, pessoal que acompanha aí o trabalho da CGC TV e está acompanhando aí o nosso CGC News. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Obrigado mais uma vez aí, Zezaías, toda a equipe do CGC pela oportunidade. Bom, já viemos aí há algumas semanas tratando assuntos diretamente ligados à política, né? Tendo em vista que nós estamos aí às vésperas do nosso pleito eleitoral e nós temos visto, principalmente na televisão, nos telejornais aí, nas notícias, praticamente uma guerra entre poder judiciário, poder executivo, poder legislativo, e muitas vezes o pessoal não se atenta muito ao que são esses poderes, qual é a competência de cada um deles, o porquê que se fala, o judiciário está invadindo a competência do executivo, o legislativo está agindo como se fosse judiciário, e muitas vezes as pessoas não tem aquela ideia do que seria o papel verdadeiro de cada um desses poderes. Na verdade, pouco se fala sobre o que são, o porquê eles existem, né? Então, vou tentar aí em poucas palavras dar uma resumida e tentar explicar para o pessoal mais ou menos o que são esses poderes que a gente escuta tanto falar na televisão aí, nas matérias de jornais, né? Bom, para a gente conseguir entender o que é cada um, qual a diferença entre eles, é ideal que a gente saiba o porquê do surgimento dessa divisão, tá? A ideia central que levou aí o pessoal lá, os grandes pensadores antigos aí, Aristóteles, Montesquieu, aquele pessoal da antiga aí, a começar a pensar essa forma de divisão de poder, é o sentimento de que todo o poder nas mãos de apenas uma pessoa poderia ser prejudicial, pode ser perigoso, porque na visão geral, todo ser humano que detém todo o poder para si pode acabar abusando dele, pode acabar cometendo erros, mesmo que de forma inconsciente, tá? Porque é muito poder para administrar e acaba ocasionando aí que se uma pessoa apenas ou um grupo detiver todo esse poder para ele pode acabar agindo de uma certa forma com abusos. Então começou-se a se pensar em uma forma de como conduzir isso para que pudesse fazer o bem para a sociedade. Como o Estado poderia ser administrado para buscar o bem social, tá? Aí nós começamos isso lá atrás com Aristóteles, na obra dele chamada A Política. Ele veio dividindo o Estado em poder deliberativo, poder executivo e poder judiciário. Então lá atrás Aristóteles já fez essa pequena divisão aí, mas ainda não era bem traçado. Tá? Era bem diferente do que nós vimos hoje, certo? Tempos depois veio o John Locke
com o seu segundo Tratado de Governo Civil, ele trouxe já uma divisão mais elaborada, tá? Ele dividia o Estado em poder legislativo, que era aquele poder que formulava as leis, o poder executivo, que era o poder que aplicava as leis, tá? E o poder federativo, que era o poder que tratava as questões de ordem interna, de ordem externa do Estado, a relação de um Estado com o outro, tá? Porém, nessa divisão que Locke fez ali ainda, existia superioridade de um poder sobre o outro. Então, o poder legislativo naquela época ainda era tratado como um poder superior a todos os outros, tá? Depois de um longo tempo, veio Montesquieu. Montesquieu foi quem fez essa divisão, que nós chamamos hoje aqui de tripartição de poderes, tá? Montesquieu que surgiu com essa ideia, que é a mais utilizada hoje, a mais aceita aí a nível mundial, tá? Que ele dividiu o Estado em poder legislativo, executivo e judiciário, onde o legislativo cria leis, o judiciário aplica e interpreta as leis, e o executivo administra e executa, certo? Dessa forma, ele entendeu que seria mais difícil que houvesse abuso da parte de alguém. E uma coisa muito importante, nessa divisão proposta aí por Montesquieu, não haveria superioridade de nenhum dos poderes sobre o outro, tá? Esses poderes eles devem funcionar de forma harmônica, sem hierarquia entre um e outro. Todos estão galgados ali no mesmo degrau, todos têm a mesma importância, nenhum poder tem autonomia sobre o outro, tá? Porém, apesar de serem independentes, eles devem funcionar de forma harmônica. Um deve sempre completar o outro e ajudar, inclusive, a fiscalizar, tá? Tudo isso se deu para evitar apenas o acúmulo de poder nas mãos de apenas uma pessoa ou grupo, tá? Para evitar aí abusos, desmandos, certo? E é hoje a forma de divisão de Estado que nós usamos no Brasil. Tá certo. E, doutor Maurício, e como funciona essa divisão de poderes? Bom, vamos lá. Como eu disse, Isaías, o nosso sistema de governo de governo no Brasil hoje, utilizado, ou pelo menos deveria ser, né? É o da tripartição de poderes. É a divisão do Estado em 3 poderes que devem funcionar de forma independente, mas harmônicas entre si. Ou seja, nenhum depende do outro, mas eles devem funcionar como uma engrenagem, tá? Eles devem funcionar como uma engrenagem. Um deve estar sempre em cooperação com o outro, tá? E os 3 poderes que nós temos na nossa divisão são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Cada um deles tem a sua função devidamente delimitada, tudo certinho, tá? Vamos lá. O poder executivo é aquele que administra, que executa, que faz acontecer, certo? O poder legislativo é o poder determinado a criar as leis. Todas essas leis aí que a gente deve obedecer e que fazem parte da nossa conduta no dia a dia são as leis criadas pelo poder legislativo, tá? E temos também o poder judiciário, que é aquele que faz a interpretação das leis e a aplicação. O julgamento, quando você infringe alguma lei, é o poder judiciário quem deve atuar. Quem é o poder executivo? Na esfera federal, o poder executivo é o presidente, tá? Na esfera estadual, o chefe do poder executivo é o governador, e na esfera municipal, o chefe do poder executivo é o prefeito. Tá legal? No poder legislativo, no âmbito federal,
é o Congresso, é a Câmara dos Deputados e o Senado, tá? No âmbito estadual é a Assembleia Legislativa, onde estão os deputados estaduais, e no âmbito municipal são os nossos vereadores ali da Câmara Municipal. Poder Judiciário é composto pelos juízes e as cortes e tribunais, sendo a nível federal o STF, os tribunais regionais, a nível estadual os tribunais de justiça, e no âmbito municipal nós temos ali os fóruns, as varas das comarcas, onde atuam os juízes aí, cada comarca, como pra gente aqui temos o Fórum de Lins, o Fórum da Comarca de Lins, e ali estão as varas cíveis, criminais, que fazem parte ali do nosso executivo, do nosso judiciário municipal, digamos assim, apesar de responderem para o Poder Judiciário Estadual. Tá legal? E como é que funciona esse poder sendo independente e harmônico entre si? Vamos lá, por exemplo, qual é a relação entre o Executivo e o Judiciário? O Executivo é quem indica os juízes, os ministros lá para o STF, por exemplo. É o Executivo quem coloca o ministro ali na cadeira do STF. Determina que ele vai ser o juiz naquele setor. Em contrapartida, é o Judiciário quem pode declarar os atos do presidente inconstitucionais. É o Judiciário quem pode invalidar os atos ali que o presidente fizer. Então, é o presidente quem coloca ele lá, mas é ele quem julga o presidente. Então eles são independentes, mas eles são harmônicos, certo? E com relação, se nós tivermos que falar aí entre o executivo e o legislativo, o legislativo ele tem a competência de fiscalizar o executivo, tá? Ele cria as leis e ele tem que fiscalizar a atuação do executivo. Enquanto isso, o executivo tem o poder de vetar as leis criadas pelo legislativo. Então você vê que é uma engrenagem. O legislativo é quem cria, é o legislativo quem fiscaliza o executivo, mas o executivo tem o poder de vetar a lei que for criada pelo legislativo, certo? Então os poderes eles funcionam de forma independente. Um deputado, um senador não depende da atuação do presidente, assim como um ministro do STF não depende da atuação do executivo ou do legislativo. Eles trabalham todos de forma autônoma, mas no final das contas eles acabam trabalhando como uma engrenagem. Para que um funcione, o outro também tem que funcionar. E um acaba atuando como um papel de fiscal do outro, certo? O que não pode acontecer é o que a gente chama de invasão de competência. O que é a invasão de competência? É quando o Poder Judiciário começa a produzir atos que seriam inerentes ao presidente, ao Poder Executivo. Ou então o Poder Executivo começa a criar leis que seriam de competência do Poder Legislativo. O Poder Executivo começa a querer proferir julgamento sobre crimes cometidos, o que seria papel do Judiciário. Então essa invasão de competência aí, ela é muito prejudicial, ela não deve acontecer, mas infelizmente acaba acontecendo, como a gente vê de vez em quando. Só que em tese a coisa deveria funcionar dessa forma. O Executivo administra, o Judiciário interpreta e aplica, o Legislativo cria. Essa é a forma do funcionamento da tripartição de poderes. Doutor, e essa divisão vem sendo respeitada no Brasil? Olha, Isaías, bom, normalmente
quando a gente bate um papo aqui, eu procuro ser sempre imparcial, a gente não toma partido, né? Não entramos no mérito de cada questão, não procuramos não apontar nada nem ninguém, a gente apenas trata sempre aí da parte, digamos que a parte técnica, né? A letra seca da lei, o significado da coisa, mas essa pergunta sua aí, ela acaba levando um pouco para a interpretação mais pessoal. Então, o que eu vou responder para você aqui, eu quero deixar claro que é um entendimento meu, não é a verdade absoluta, tá? É um entendimento meu, é uma visão que eu venho tendo do cenário nacional nosso, tá? Acompanhando aí o dia a dia dos acontecimentos, tá? Então eu vou deixar claro que o que eu vou falar aqui nesse momento é uma opinião minha, tá? Não é diferente um pouco do que a gente vem tratando aí sempre nesses nossos bate-papos. Na minha opinião, essa divisão de poderes ela sempre foi respeitada sim no Brasil. Não tínhamos assim casos escandalosos de invasão de competência, não tínhamos casos escandalosos de um poder tentando usurpar a função do outro, mas infelizmente, pelo que eu tenho acompanhado aí, hoje a gente vive até uma insegurança jurídica. Eu trato isso como se nós vivêssemos uma insegurança jurídica, porque nós temos aí a nossa Corte Superior, o STF, atuando aí de algumas maneiras, a meu ver, incabíveis, atuando como invadindo assim descaradamente competências. A gente está vendo aí ministros do STF atuando como investigador, promotor, acusador, juiz, emitindo aí mandados de prisão sem nenhum fundamento legal, apenas porque ele tem a caneta na mão e o que ele escreve o pessoal tem que obedecer. Então, na minha humilde visão, hoje nós vivemos uma insegurança jurídica muito grande. Nós temos um poder judiciário que está claramente tentando usurpar aí de competências de coisas que seriam do poder legislativo, por exemplo, para atacar o executivo. Nós vemos hoje uma guerra do executivo com o judiciário e o legislativo no meio ali. É uma coisa muito feia de se ver. Não deveríamos estar passando por isso. Isso vem certamente devido à ganância do ser humano, de todos os lados. Não posso dizer que a ganância parte só de um lado. É uma ganância, a sede pelo poder, que parte de todos os lados, e eles acabam se esquecendo que estão lá apenas para representar o povo, e por razões pessoais e pela busca pelo poder, eles acabam prejudicando a todos nós, a todo o país, a toda uma máquina, simplesmente por uma guerra pessoal. Então eu acredito que hoje essa tripartição de poderes no Brasil, ela está bagunçada. Aquele que deveria cuidar e fazer com que a nossa Constituição Federal fosse seguida à risca, eles estão assim rasgando a Constituição, fazendo dela um mero papel ali para você rasgar e pôr fogo, ou usar de peso de porta, usar para qualquer coisa, menos para a finalidade dela. Tá? E isso é muito ruim,
Tá? Nós vínhamos de vários anos em que tava funcionando legal essa divisão de poderes aí, ninguém interferia muito nas funções do outro poder, mas hoje a gente vive sim uma bagunça completa, tudo misturado, uma guerra incabível do poder executivo com o judiciário, o legislativo ali no meio jogando gasolina. Não sabemos onde isso vai terminar, mas a meu ver, sim, hoje nós temos essa bagunça. O poder judiciário vem, a cada decisão que toma lá, usurpando ainda mais as funções do poder legislativo e do poder executivo, vem fazendo um papel que não lhe cabe. E eu só espero que isso termine, que as coisas voltem a funcionar normalmente e que nós possamos seguir aí o nosso caminho. O Brasil é um país imenso, muito rico, e não merecia estar passando por esse tipo de situação. Muito bem, tá aí, esse foi o nosso Você Sabia de hoje, mais uma participação do Dr. Maurício Abdala, a qual a gente agradece demais por estar sempre abrilhantando aí esse quadro dentro do CGC News. Pessoal, é o seguinte, maiores informações pode entrar em contato com o Dr. Maurício através do telefone WhatsApp 981071977. Para essas ou outras informações, como diversas soluções aí no trânsito, procure eles. Se você tem multas, algum problema com a sua CNH, se você foi bloqueado, cassação, consultas, multas, dá uma passadinha lá, conversa com ele ou procure ele aí também nas redes sociais, tá? facebook.com/Abdala Botasso Advogado ou no Instagram Abdala Botasso Advocacia. Até a próxima.